Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula, dando continuidade aí à construção de gráficos de funções exponenciais. Entretanto, primeiro exemplo aí, eu gostaria de dar um exemplo atípico, que não trata-se necessariamente de uma função exponencial, mas pede no exemplo para construir esse gráfico. E a partir do conhecimento de funções exponenciais, é possível construir esse gráfico. Ele não é essa função não é exponencial porque a base é negativa. E nós vimos lá na aula anterior que o nosso A tem que ser um número maior do que zero e o A tem que ser diferente de 1. O A, na verdade, levando em consideração uma função f de x igual a A elevado a x, onde A é a base da nossa potência ali, ok? Muito bem. Ele pede para calcular a função, para construir o gráfico da função f de x igual a menos 3 elevado a x. Bom, num primeiro momento, nós vamos dizer o seguinte, nós vamos chamar os 3 elevado a x, vamos chamar ele de g de x. G de x é 3 elevado a x. Daí, se a gente considerar esse g de x, trata-se de uma função exponencial, a priori, ok? E com base nessa informação aqui, nós conseguimos construir o gráfico desta função aqui. Perceba, quando nós construirmos o gráfico dessa função, nós vamos perceber o que vai acontecer. Nós vimos nas aulas anteriores, na aula anterior, que o gráfico de uma função exponencial, ele sempre vai estar pegando valores, né, no primeiro e no segundo quadrante. Ele nunca vai estar no terceiro e no quarto quadrante. Sempre vai estar assim, né? Ou seja, decrescendo ou crescendo, né? Assim, certo? Mas vamos considerar esse gráfico. Perceba que se você calcula quando g de x, fazendo o x igual a 0, perdão, você vai ter g de x igual a 0, g de 0 vai ser 3 igual a 0, que é igual a 1. Então, o gráfico da nossa função, ele vai intersectar o gráfico da função g. Ele vai intersectar o eixo das ordenadas no ponto 1 e 0, o qual eu vou colocar aqui como sendo, podemos colocar esse mais de cima mesmo. Pessoal, o gráfico de uma função exponencial, ele não vai tocar o eixo do x. Vamos pegar esse raciocínio, tá? Apesar de ser um pouco confuso em alguns exemplos, mas nós vamos pegar esse raciocínio para nós, de modo que, perceba, a nossa função, o nosso A, ele é maior do que 0. Então, a função ela é crescente, né? Lembra lá? Repetindo novamente a noção de função afim, que não tem nada a ver com função exponencial, mas quando ela é crescente, ela não é dessa forma que acontece? Não acontece dessa forma? E aí você faz um comparativo. É uma analogia que você faz, para você saber realmente o posicionamento do gráfico. Entenda o seguinte, que neste caso aqui, né, perceba, nós não estamos tratando de uma função exponencial de f de x. G de x, se nós considerarmos separadamente do sinal, g de x é uma função exponencial. Mas o f de x, o gráfico da função f de x não é uma função exponencial. Tudo bem? Então,
Perceba que o f de x é menos o g de x. E o que acontece? Quando você coloca um menos antes da função ali, né, você vai fazer um processo de espelhamento, reflexão, por assim dizer. É como se o nosso eixo x aqui, que é a nossa assíntota, a barreira, né, a qual o gráfico da função exponencial não vai tocar, né, ele servisse como um espelho. E aí o que acontece? Acontece que o gráfico de f de x, nós vamos ter, aqui é o ponto 1, né, que eu esqueci de colocar, aqui, perdão, aqui nós estamos aqui no 1, então o par ordenado que representa esse ponto é 0 e 1, e o par ordenado que representa f de x, aonde o gráfico vai intersectar, vai ser o menos 1, o 0, né, perdão, né, 0 e menos 1. Então, ó, olha como é que vai ser o gráfico da nossa função f de x. Mesmo ela não sendo uma função exponencial, é possível construir usando a ideia de função exponencial, certo? Então, ó, perceberam o espelhamento? Olha lá, ok? Construído o gráfico, construído aí com sucesso o gráfico de f de x, apesar dele não representar para nós uma função exponencial. Por quê? Porque fere a definição de função exponencial, onde a base tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Tudo bem? No caso, a base ali, ela é negativa. Bom, um outro exemplo que a gente pode mostrar para vocês é o seguinte, é o que acontece, que muitos professores podem explicar de uma outra forma, mas esse processo acontece como tipo translação ou deslocamento, é a mesma coisa. Translação e deslocamento é a mesma coisa. Perceba o seguinte, vamos pensar no f de x, no g de x como sendo essa função aqui, ó, 3 elevado a x, que nós conhecemos essa função, ela é exponencial. Como seria o gráfico desta função? Seria muito fácil entender. Se você faz x igual a 0, você sabe que o esboço do nosso gráfico vai passar por onde? Vai passar, você já sabe que nesse caso aqui, a base é maior do que 1, né? Se é maior do que 1, a função ela é crescente, né? Então ela vai vir assim, ó, ela começa aqui a partir do x e intersecta, né? Vou colocar mais embaixo aqui, usando uma graduação menor. Ela vai olhando somente o x ali, o g de x, ela vai quase se confundir com a assíntota, que no caso é o eixo x, tá? Então perceba, função crescente, tá? Isso aqui é o nosso g, porém eu quero o f de x. O f de x é quem? É g de x adicionado uma unidade a ele. Se eu vou adicionar uma unidade, eu vou transladar ele, eu vou fazer um deslocamento deste ponto aqui, ok? Este ponto aqui, ó, é o ponto 1 e, perdão, 0 e 1. Ponto 0 e 1, onde o x é 0 e o y é 1. Tudo bem? E aí eu vou subir esse gráfico uma unidade. Logo, aonde é que ele vai estar passando? Ele vai estar passando aqui, ó, neste ponto aqui, ó. Eu vou subir uma unidade. Aqui vai ser o ponto 2,
Opa, sempre colocando o número errado. 2 e 0, né? E olha o que acontece com o nosso gráfico. Vou tentar colocar o máximo. Todos os valores relacionados a x, eles vão subir uma unidade. Os valores relacionados a y, eles vão subir uma unidade. Eu vou subir uma unidade para os valores em relação ao nosso eixo x, o nosso eixo y. Perceba que a nossa curva, olha como é que ela ficou. O legal de usar um transferidor é isso, né? Que você acaba não... E aí você pode perguntar assim, mas espera aí, e a assíntota? A assíntota, que no caso é o eixo x, vai ser uma reta paralela, apesar de não ter ficado muito lá essas coisas, né? Uma reta paralela, né? Passando pelo 1. Houve um deslocamento no eixo x ali, ó, que é imaginariamente, né? É algo imaginário, né? Que a gente faz aqui. Ó, eu vou tracejar. É como se eu considerasse que o meu x tivesse deslocado para cima. Certo? Essa é a minha reta assíntota, na qual o gráfico f de x nunca vai tocar nessa reta que passa pelo ponto 1, pelo ponto 0,1. Tem uma reta que passa pelo ponto 0 e 1, no qual o gráfico f de x ele não vai tocar, assim como ele se comporta considerando 3 elevado a x, ele se comporta com o eixo x, ele vai se comportar com uma reta imaginária passando pelo ponto 1. Eu desloquei o eixo x para cima. Tudo bem? É isso, pessoal. A aula não foi longa hoje. Espero que tenha sido esclarecedora sobre o ponto de vista desses dois gráficos aqui. Se você gostou da aula, deixe o seu like. Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, faça comentários e até a próxima videoaula.